Olá, amigos do canal Espiritualidade. Quem tem nos acompanhado aqui semanalmente, o nosso programa Ponto de Vista, deve ter percebido já que nós temos feito os comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, procurando trazer sempre essa perspectiva que a doutrina nos traz sobre a nossa existência, ou seja, o ponto de vista da vida espiritual para a vida terrena. E o nosso programa Ponto de Vista procura sempre dessas nossas abordagens trazer justamente essas reflexões sobre a nossa vida terrena a partir desse ponto de vista da vida espiritual, trazendo apreciações, análises que nós temos feito aqui ao longo desses nossos programas. E nós já encerramos toda a parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, como você pode ver aqui, nós já passamos pelo prefácio da obra, já falamos da introdução, do objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo e da autoridade da doutrina espírita, por que o Espiritismo pode se apresentar como uma doutrina válida, uma doutrina que traz uma contribuição importante para o ser humano. Abordamos também as notícias históricas que Allan Kardec trouxe na abertura, nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Falamos sobre cada um desses itens, procurando relacionar a nossa existência. E no nosso último programa nós falamos sobre a doutrina de Sócrates e Platão e a relação dela com o cristianismo e o espiritismo. No período em que nós fomos abordando, tentamos trazer algumas dessas informações para que a gente pudesse contextualizá-las e demonstrar essas afirmações de Allan Kardec. Não conseguimos nos aprofundar tanto quanto nós desejamos, porque é muito ampla essa obra de Platão, são vários diálogos, vários escritos, mas tentamos para esse período trazer essa abordagem, pelo menos para nos trazer alguma ideia um pouco mais detalhada sobre essas relações. E chegamos finalmente no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. E faz parte da estrutura dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo sempre se iniciarem com uma das colocações de Jesus, um dos princípios que Jesus ensinou para os seus discípulos. E depois vem os comentários, vem ali as apreciações que Kardec fez, mostrando a relação entre a doutrina de Jesus e o ensinamento dos espíritos superiores. E ao final dos capítulos ele traz as mensagens que permitem aprofundar ou exemplificar aquilo que é abordado no capítulo. O único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não segue essa lógica, trazer um trecho do Evangelho de Jesus comentado e depois com as comunicações, é o último capítulo, é o capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. Mas esse capítulo ele tem uma estrutura diferente, ele se propõe inclusive a ser uma continuidade do capítulo anterior, que é o Pedis e Obtereis. Nesse estudo que nós temos feito, nessa apreciação, nós tentamos sempre trazer então para a nossa realidade, para a nossa vida, as questões que os Espíritos nos ensinaram. E aqui nessa abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz uma passagem de Jesus que ele estava no Sermão da Montanha. Normalmente Sermão da Montanha, também chamado de Sermão das Bem-aventuranças, porque as pessoas lembram geralmente só da parte consoladora que esse sermão traz. Mas se a gente for observar lá no Novo Testamento, eu vou usar aqui com vocês a tradução do Haroldo Dutra Dias, nós vamos observar que no Sermão da Montanha, também chamado Sermão do Monte, ele pode ser dividido em partes de acordo com a temática daquelas colocações que Jesus fez. Então na primeira parte ele nos trata aqui sobre as bem-aventuranças, depois fala da missão dos discípulos. Mais adiante ele vai falar sobre a lei, a justiça e o reino, que é justamente esse item que nós estamos abordando. E na sequência ele aborda aqui os 6 contrastes na interpretação da lei, que são colocações que Jesus fez, justamente para mostrar que ele vinha trazer algo
que ampliava aquela compreensão que os judeus tinham no tempo deles sobre a lei divina. E que daqui a um pouco vamos falar mais sobre isso. E aí tem outras partes aqui do Sermão do Monte que foi bem extenso e que permitiu trazer ali muitas informações importantes para os discípulos e para aquelas pessoas que puderam ouvir Jesus. Mas o que diz exatamente esse trecho? Mas antes de responder, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre uma crítica que uma vez eu ouvi de alguém dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo não abordava todas as lições de Jesus, que isso era uma forma dos espíritas de camuflarem o verdadeiro ensinamento de Jesus. Veja, Allan Kardec em nenhum momento proibiu aos espíritas a análise e a apreciação do Evangelho na íntegra. Aliás, em outras obras de Allan Kardec, em especial em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, ele volta aos textos evangélicos justamente para destacar ali informações importantes. O objetivo, nós já até falamos sobre isso, mas convém nós relembrarmos agora neste momento, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem explicado na introdução, na justificativa que Allan Kardec traz sobre a obra. Mas eu quero chamar a atenção de vocês mesmos para esse trecho aqui, que se encontra na introdução, quando Allan Kardec coloca então sobre o objetivo da obra. Lá no 4º parágrafo a gente vai encontrar essa colocação de Kardec que é muito pertinente para esse momento, para essa reflexão. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Então aqui Allan Kardec deixa muito claro, né, que ele trouxe uma ideia isolada das falas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas com um objetivo específico, de trazer ali a compreensão exata sobre aquela ideia. Essa parte aqui que nós vamos analisar hoje, que é o trecho aqui do Evangelho de Mateus, ele tem relação, por exemplo, com a continuidade aqui, né? 6 contrastes na interpretação da lei de Moisés. Mas Kardec não colocou toda essa interpretação no capítulo inicial. Ele vai trazer algumas dessas passagens que têm relação aqui com essa primeira parte do Evangelho de Mateus, ele vai trazer mais adiante em outras partes do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso porque o objetivo dele não era fazer um estudo metódico, sistemático, versículo por versículo, do Evangelho. Era trazer, na verdade, a reflexão sobre as ideias. E nós podemos, da nossa parte, nós mesmos, realizarmos esses estudos, aliás, como outros estudiosos espíritas em outras épocas fizeram. A propósito, como falamos de versículos, talvez muitas pessoas não saibam, né? Que os livros que compõem a Bíblia foram reunidos numa determinada época, isso há séculos atrás, para compor um único material, que para os cristãos reúne tanto livros antigos dos judeus, que é comum chamarem de Antigo Testamento, quanto os escritos que surgiram a partir ali dos discípulos de Jesus. Aliás, nenhum dos escritos que nós temos dos evangelhos são exatamente os textos que foram escritos algum tempo depois que Jesus partiu, alguns anos depois. Essa divisão que a gente tem dos capítulos e versículos, ela foi só estabelecida muito tempo mais tarde, né? Por exemplo, a divisão em capítulos foi estabelecida no século XIII e só no século XVI, 300 anos depois, é que estabeleceram a divisão em versículos, que é muito útil para fazer referências, então, a determinadas ideias, como hoje nós utilizamos. Aliás, vamos fazer justiça às pessoas que propuseram esse sistema, né? A divisão em capítulos no século XIII foi proposta pelo inglês Stephen Langton e a divisão em versículos no século XVI foi proposta pelo Robert Stiens. Espero que seja assim a pronúncia dele. Mas fica aqui o registro, né, da contribuição desses nossos irmãos de outras épocas que trouxeram então
esse recurso aí que nos facilita. Aliás, quanto nós devemos a todas as pessoas que nos precederam na evolução, na busca do conhecimento, não só o conhecimento espiritual, mas material. Quanto da comodidade que hoje nós usufruímos nos são decorrentes, então, da ação de inúmeras pessoas. Que todos sejam muito abençoados por tudo que eles contribuíram para o progresso aí da cultura humana e da nossa comodidade, da nossa vida um pouquinho mais fácil hoje no planeta. Mas vamos passar então para aquilo que realmente é o objetivo do nosso programa de hoje, que é a apreciação dessa primeira parte de O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual então temos lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, no versículo 17 e 18, em que Jesus disse assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Aliás, J é uma questão da nossa tradução latina, né? Porque, segundo os estudiosos, não existia a letra J no alfabeto dos hebreus naquele tempo. Na língua hebraica não existe o J, né? Então é muito comum em algumas traduções um pouco mais atualizadas a gente encontrar iota. Mas isso é apenas um detalhe. Aqui cabe a gente refletir então de que lei Jesus está falando. Os judeus no tempo de Jesus e até nos nossos dias consideram a lei todo aquele conjunto de ensinamentos que Moisés foi o responsável por trazer para o seu povo. Todos devem conhecer a história de Moisés, ela é bem interessante, mas nós também não temos muitos dados históricos para afirmar que a história tenha sido exatamente como se conta. O fato é que Moisés foi um grande líder desse povo e o ajudou na sua longa trajetória, tanto de libertação, de melhoria de condições ali de vida, quanto os ajudou também na captação das orientações do mundo espiritual. Moisés era, portanto, médium. E ele, então, segundo o que aparece no Antigo Testamento, nos livros que são atribuídos a ele, ouvia diretamente de Deus as orientações, as recomendações, ou seja, recebia a lei. Nós sabemos que, na verdade, todas as pessoas elas têm contato com o mundo espiritual, com espíritos superiores. Com Deus diretamente podemos ter um contato e esse contato se processa diariamente conosco. Mas nós não ouvimos materialmente a voz de Deus. Ela não vem como ficou muitas vezes transparecendo nos filmes, uma voz que vem entre as nuvens, entre raios luminosos. Normalmente as pessoas interpretaram dessa forma para tentar traduzir aquela experiência espiritual que elas tinham. Nós sabemos que, na verdade, Moisés conversava com um espírito que era tutelar daquele povo, que o ajudava na sua longa caminhada, na sua longa jornada evolutiva. E não é muito difícil a gente chegar a essa conclusão, porque nós observamos que em muitas das lições, dos ensinamentos de Moisés, há algo que nós podemos perceber claramente, que não pode ser divino, não pode ser dessa inteligência criadora do universo, como nós hoje somos capazes de conceber. Isso significa que naquele tempo de Moisés, assim como aconteceu com todos os outros povos antes e mesmo depois, havia muitas vezes ali uma tendência de confundirem comunicações espirituais de espíritos superiores ou até inferiores e que eram atribuídas diretamente aos deuses ou a Deus, já que o povo hebreu acreditava num único Deus. A lei de Moisés, então, reúne não só ensinamentos de ordem superior, como nós vamos falar daqui a um pouco, mas também questões muito práticas, que Kardec aqui na obra, ele apresentou então como sendo a lei civil ou disciplinar. E podemos dizer até que leis ou recomendações, obrigações que o povo deveria cumprir dentro daquele sistema de crenças que eles tinham na época, dentro daquela compreensão que eles tinham do que era reverenciar ou adorar a sua divindade.
E a gente pode falar isso, então, que a lei mosaica é dividida em duas partes, justamente porque há algo nela realmente divino, que é o Decálogo, os 10 mandamentos, que falaremos daqui um pouquinho. Mas há uma parte das recomendações de Moisés que nós observamos, não pode fazer sentido ser atribuído aquilo ao Ser Supremo, que criou galáxias, que cria nebulosas, o ser que cria o espaço e o tempo. Quando nós estudamos a astronomia, nós vemos o universo é o resultado de eventos extraordinários. E aí nós ficamos pensando, como poderia o ser que dá origem a tudo isso pedir ao seu povo eleito, e aí já começa algo estranho, como um ser supremo poderia ter um povo eleito só com o objetivo de adorá-lo e não adorar outros deuses? E ainda mais, como esse ser supremo poderia pedir coisas como que nós vamos ver aqui. E eu trago para vocês o Antigo Testamento, vamos ler diretamente lá na Bíblia para a gente poder observar isso, né? Alguns dos livros da Bíblia, como é o caso do livro conhecido como Levítico, são atribuídos a Moisés. Nós não sabemos exatamente se foi Moisés que escreveu, né? Mas o Levítico é um desses livros que é atribuído a Moisés e que traz uma dessas supostas recomendações da divindade ao seu povo. Olha o que ele diz aqui então no capítulo 1. Nós temos aqui, olha, a seguinte afirmação. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós apresentar oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, seria um sacrifício do animal, né? Oferecerá ele um macho sem defeito. A entrada da tenda da congregação o oferecerá para que ache favor perante o Senhor. Quer dizer, para você ser agradável a Deus e Deus te ajudar, você teria que dar um boi para ele, para esse boi ser sacrificado. Eu fico pensando como que um ser que cria o universo está se importando com o sangue de um boi. E mais além, olha, porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, pagar os seus erros, né? Depois degolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o espargirão em redor sobre o altar que está diante da entrada da tenda da congregação. E por aí vai. Tem outras citações, tem outras recomendações que em outros momentos nós podemos citar. Mas a pergunta é, nós poderíamos considerar que isso é uma lei divina mesmo, né? Dada a Moisés para que ele orientasse o povo e sacrificasse um animal para demonstrar a sua lealdade a Deus? Essas questões, elas nos colocam hoje numa situação de não estarmos fazendo necessariamente uma crítica, estarmos dizendo que esses eram atos de povos imperfeitos, não é isso, né? Na verdade é mostrar que as pessoas daquele tempo tinham uma limitação em relação a compreender a grandeza de Deus. Elas materializavam demais a sua necessidade de reverenciar, não entendiam ainda, né, questões mais profundas do Espírito. Eram espíritos que estavam no início da sua trajetória. Por isso que isso parece para nós hoje tão estranho, né? Como Deus poderia pedir? Era porque as pessoas naquele tempo tinham uma limitação, não eram capazes de entender que a divindade ela não precisa dessas ofertas materiais. Mas até nos nossos dias existem pessoas que acreditam sim que essas questões elas são fundamentais. Há pessoas que ainda fazem oferendas materiais. Nós vemos que no cristianismo isso foi abolido, né? Futuramente falaremos sobre isso. No que Jesus ensinou, em alguns momentos, foi mostrar que não era necessário exatamente isso, de oferecer algo material a Deus, embora ele não tenha combatido diretamente essa prática, porque ele entendia que muitas pessoas naquele tempo não eram capazes
de entender o que realmente Deus esperava delas. É por isso que Jesus, em alguns momentos, ele disse, olha, se você tem algo contra o seu irmão, antes de você oferecer algo no templo, vai lá e se reconcilia com ele. À medida que as pessoas passassem a compreender isso, que para agradar a Deus era primeiro necessário você estar em paz com as pessoas, com seus irmãos, com seus amigos, os seus conterrâneos, é a partir desse ponto que elas estariam capazes de entender que então não é importante em si o sacrifício material, mas sim a renúncia aos seus instintos, a renúncia ao seu orgulho, à sua vaidade, a predisposição de cultivar a paz. Pessoas que estão se direcionando nessas práticas, elas vão naturalmente percebendo que a parte material da religião, ela é de uma época, é de um momento, e que elas não são imprescindíveis nessa relação a Deus. É por isso então que nem tudo que foi dito por Moisés podemos considerar que realmente é da lei divina. Allan Kardec, para destacar o que é de divino na lei de Moisés, o que ele fez? Ele destacou que os 10 mandamentos, ou seja, aquelas regras fundamentais, básicas para a existência humana, essas sim são essenciais, porque elas dizem respeito exatamente às nossas necessidades em relação à convivência, à melhoria do nosso ser, a uma busca verdadeira da divindade. Então, os 10 mandamentos, sim, são a parte divina da lei que Moisés foi o portador, foi o revelador. Enquanto que essas outras recomendações, como essa que nós lemos aqui do livro de Levítico, são recomendações próprias do pensamento religioso de um povo numa época que era até comum a outros povos. Os romanos também sacrificavam bois para suas divindades, os gregos faziam isso, como até hoje, em algumas culturas, em algumas religiões, ainda há sacrifício de animais e, infelizmente, até de pessoas para as divindades. Isso mostra, então, que as pessoas não entenderam ainda exatamente que aqueles seres que são espirituais, eles não precisam de coisas necessariamente materiais. Muito provavelmente por trás desses sacrifícios que envolviam o sangue, embora exista um forte componente ali de acreditar que o sangue é dotado de uma força vital que é dada pela própria divindade, e dá-lo representaria uma forma de exaltá-la, de adorá-la, de mostrar que é fiel a ela. Essas divindades são grandes e poderosas, elas não precisam desses nossos atos para saber o que nós realmente sentimos em relação a elas. Deus não precisa que nós façamos sacrifícios para Ele para saber se nós o adoramos. Ele tem onisciência, Ele sabe de tudo. Por que Ele iria desejar essas comprovações materiais? Há algo muito mais importante na nossa relação com Deus, que passa exatamente pelas questões aqui, ou pelas situações que são apresentadas por Moisés nos 10 mandamentos. Como, por exemplo, a questão da fidelidade a Deus, né? Mas não a um Deus específico de um único povo, mas reconhecer que essa divindade ela é imaterial, ela não depende nem de representações materiais. Por isso que o primeiro mandamento traz de não criar imagens para representar Deus. Veja, é o início de um processo de libertação do homem da materialização da sua relação com Deus. Ao dizer, olha, não faça imagens para me representar, já vem implícito ali a ideia de que a divindade é imaterial. Qualquer forma de materializá-la é sempre uma forma de reduzir a nossa compreensão sobre ela. E aí continua no segundo mandamento, né, de não tomar o nome de Deus em vão. Essa questão é a não banalização do nome de Deus. É não tornar Deus uma ideia banal, pequena, comentários insignificantes, desprezíveis, porque tudo aquilo que a gente fala de qualquer jeito e vira comentários pequenos, acaba se tornando uma ideia pequena para nós.
As coisas realmente importantes devem ser tratadas com importância. E isso vai acentuando a nossa compreensão sobre a divindade. E o dia de sábado, que é o terceiro mandamento, por que isso é importante do ponto de vista espiritual? Imagine numa época em que não há direitos, não há respeito pelo trabalho das pessoas. Instituir e dizer que é uma ordem divina para dar tempo a todas as pessoas de se dedicarem apenas a uma religiosidade, que vai ser o início de uma espiritualidade maior que essas pessoas vão alcançar. Ter esse tempo de descanso, de recuperação, é algo realmente necessário, fundamental. Nesse tempo, nem escravos ou escravizados, como se diz hoje em dia, podiam ser obrigados a trabalhar. Todos deveriam parar para se dedicar à divindade. Esse é o princípio de dar ao homem tempo de, saindo da sua rotina, saindo das suas obrigações, ele poder realmente parar e realmente fazer essa busca de uma forma mais serena, mais tranquila. Os outros mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não fazer falsos testemunhos, não desejar a mulher e diríamos também o homem do próximo e não cobiçar nada que é material do próximo, diz respeito à nossa relação com as demais pessoas. O respeito que nós precisamos desenvolver como base para o desenvolvimento do amor, do afeto. Então Kardec ele conclui que daquilo que Moisés trouxe como ensinamento para o seu povo, isso é realmente de origem divina, enquanto que as outras recomendações que ele deu era própria para aquele povo, naquela época, sob as condições que ele vivia. Proibir, por exemplo, comer a carne de determinado animal tinha muito mais relação com as questões higiênicas do que propriamente daquela carne ser, do ponto de vista espiritual, impura. E por aí vai. Tem outras passagens interessantes no Antigo Testamento que vale a pena a gente, por questões culturais e até espiritual, entender a mentalidade das pessoas naquele tempo. E aqui Kardec ele ainda diz que a autoridade tinha que ser assentada sobre as divindades, que era a única forma das pessoas respeitarem, né? Por isso que Moisés, em tantos momentos, escreveu normas, leis, que ele colocou ali, dizendo que era do próprio Deus, justamente para poder convencer as pessoas e assim poder guiar aquele povo. Esse capítulo, como vocês veem, dá margem a muitas reflexões e elas são importantes para nós hoje, pensando. A nossa busca hoje de Deus, a nossa busca da nossa espiritualidade, ela ainda é permeada por questões materiais. A gente, por exemplo, ainda tenta negociar com Deus, oferecendo algo em sacrifício a Ele? Ou nós já estamos num caminho mais espiritualizado dessa compreensão? Isso nos leva a essa reflexão. Bom, nós não conseguimos ainda falar tudo. Moisés é apresentado como a primeira revelação, então, da lei divina, embora tenham existido outras em outras épocas. O Cristo nós vamos falar no nosso próximo programa e depois vamos falar do Espiritismo também. Neste momento, então, eu quero convidá-los para o nosso momento de prece, de oração, em agradecimento a Deus pela bênção da vida e por tudo que temos recebido. Senhor, nós desejamos do fundo dos nossos corações a paz em nossos lares, a paz em nós mesmos e a paz nos lares de toda a humanidade, Senhor. Que possa haver união, entendimento, respeito entre todas as pessoas. E nós agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido, pelo carinho, pelo apoio de tantos corações generosos, encarnados e desencarnados, que nos auxiliam, que nos motivam, que nos incentivam e que nos apoiam constantemente. Que sejam todos eles abençoados, recebam a recompensa pela bondade com que nos tratam e nos ajudam em nossa evolução. E que, por nossa vez, possamos assim também ser com todos aqueles que compartilham conosco a existência.
Nós pedimos pela paz no mundo, Pai, para que os homens todos possam entender a necessidade de cultivarmos a serenidade, a paz, a mansuetude em nossas relações. Que aqueles nossos irmãos que estão vivendo em regiões de conflito, sejam as guerras declaradas ou nos conflitos em tantas comunidades em todo o mundo, vítimas da violência, do crime organizado, vítimas de processos obsessivos de grande extensão, que todos eles, Senhor, possam ser tocados em seus corações, possam desejar o bem e possam praticá-lo em suas vidas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos livrar e nos libertar de todo o mal. E a nossa gratidão por tudo, Pai. Que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação no canal Espiritualidade, compartilhe, comente os vídeos do canal, isso ajuda na visibilidade, a aumentar aí o alcance desse material e que outras pessoas possam conhecê-los. E você também pode compartilhar nas suas redes sociais as nossas publicações aqui do Espiritualidade. Tenham todos uma excelente noite, excelentes dias e que todos sejam muito abençoados. Um grande abraço a todos e até a próxima.